Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vamos falar novamente sobre um dos maiores gênios que o mundo já conheceu, Nikola Tesla. Na verdade, não sobre a vida dele, mas sobre algumas declarações que o inventor e engenheiro eletrotécnico fez no passado e que hoje em dia é uma realidade na vida de bilhões de pessoas. Tesla veio ao mundo após o término da Revolução Industrial, quando tudo o que se inventava era uma grande novidade. Afinal, até então, a humanidade vivia da manufatura, dos trabalhos no campo e da subsistência. A luz vinha das lamparinas e velas, e a energia, em boa parte, da força escrava ou animal. Que coisa, né? Como o tempo anda, não? Em 1880, ele conheceu o senhor Thomas Alva Edison, considerado o inventor da lâmpada elétrica. Apesar de ser inventor, Edison estava mais para um empresário muito astuto e inteligente que, além de financiar as invenções, as patenteava. Contudo, ele estava sempre presente nos seus investimentos, assim como fez ao lado de Tesla, quando ele foi trabalhar com o empresário. Depois de um breve desentendimento entre os dois, Tesla pegou suas malas, suas ideias e foi trabalhar sozinho. Os feitos de ambos são até hoje utilizados e ainda aprimorados para usos futuros, mas Tesla parece ter tido uma paixão maior pelo que fazia, tanto que lutou até o fim para que seus experimentos tivessem sucesso e pudessem servir prontamente à humanidade. Entre um invento e outro, Tesla dava algumas declarações, mas sempre com base em suas experiências e conhecimento, que beiravam a clarividência. Vamos conhecer algumas delas e perceber que, no mundo de hoje, muitas dessas declarações já são realidade no nosso cotidiano. Então, quais são as previsões de Tesla para o século XXI? A partir de uma ideia que surgiu em 1867, cuja patente foi registrada somente em novembro de 1898, Tesla descreveu um aparelho que não exigia fios ou condutores elétricos para se mover. Na verdade, teria usado o termo embarcações, que seriam movidas por ondas, impulsos ou radiações enviadas por terra, água ou atmosfera, desde que permanecesse dentro de uma área de efetividade. A princípio, ele se referia às ondas de rádio, que seriam responsáveis por proporcionar tal controle à distância. Ao mencionar veículos, ele se refere não só às embarcações, como também a um dirigível ou carruagem. Vale ressaltar que, naquela época, nem Santos Dumont, nem os irmãos Wright haviam ainda apresentado suas máquinas voadoras. Há um trecho do manifesto em que Tesla defende que deve haver o aperfeiçoamento na arte de controlar os movimentos e operação de uma embarcação ou veículo aqui descrito, que consiste em estabelecer uma região de ondas ou distúrbios e acionar, por sua influência exercida à distância, os dispositivos sobre o navio ou veículo que controlam a propulsão, direção e outros mecanismos conforme estabelecido. Ele se referia a veículos controlados remotamente, que estão incluídos os pequenos carros e barcos controlados por rádio, além dos drones. De acordo com especialistas, a referência aos drones usados na guerra pode-se constatar no seguinte trecho: mas o maior valor de minha invenção resultará de seu efeito sobre a guerra e os armamentos, pois, em razão de sua destrutividade certa e ilimitada, tenderá a provocar e manter os movimentos de operação de uma embarcação ou veículo aqui descrito. Vale lembrar que a primeira vez que um drone foi utilizado como arma de guerra pelos Estados Unidos foi em 2001, no Afeganistão. E sim,
Ele foi construído a partir da idealização de Nikola Tesla. Já por volta de 1898, Tesla apresentou seu primeiro barco remotamente controlado, deixando boquiaberto o público presente na feira de exibição eletrônica no Madison Square Garden. Eis um trecho de sua declaração. Ainda não nos ajustamos completamente à era das máquinas. Inúmeras atividades ainda executadas hoje por mãos humanas serão realizadas por autômatos. Neste momento, cientistas estão tentando desenvolver o que tem sido descrito como máquinas de pensar. Eu antecipei esse desenvolvimento. Na verdade, eu construí robôs. Hoje, robô é um fato, mas não foi desenvolvido o suficiente. No século XXI, o robô vai tomar o lugar que o trabalho escravo ocupou na antiga civilização. Não existe motivo nenhum pelo qual grande parte disso não se concretize em menos de um século, liberando a humanidade para exercer suas aspirações maiores. E realmente, entramos no século XXI com inúmeras máquinas autônomas e com autômatos, que são os robôs humanoides que já começam a ser produzidos em maior escala para comercialização. Sem falar que até carros, como os da empresa de Elon Musk, que por sinal leva o nome do famoso inventor, têm autonomia para dirigir e estacionar sem a intervenção direta do motorista. O gerenciamento de recursos naturais na geração de energia elétrica também foi previsto por Tesla. Em uma de suas declarações a respeito, ele disse: muito antes do início do próximo século, o reflorestamento sistemático e o gerenciamento científico de recursos naturais terão trazido um fim para todas as secas, incêndios florestais e inundações devastadoras. A utilização universal da energia hidroelétrica e sua transmissão a longa distância vai abastecer todas as residências com energia barata e dispensará a necessidade de queimar combustíveis. Numa época em que a maioria das pessoas ainda utilizava lampiões e velas para iluminar os ambientes, era impensável a distribuição de energia elétrica como a que temos hoje. E mais impensável ainda a questão das grandes usinas hidroelétricas. Com as ideias de Tesla e o financiamento da companhia Westinghouse em 1897, foi possível construir a primeira usina a prover energia a partir da força da água, a de Niagara Falls, nos Estados Unidos. Desde então, o modelo de construção das hidroelétricas é praticamente o mesmo, tendo evoluído somente nas tecnologias que produzem maior eficiência e confiabilidade. O Wi-Fi é uma tecnologia baseada na comunicação sem fios, com fidelidade e que hoje em dia a humanidade convive diariamente sem nem mesmo questionar a respeito. Mas saiba que tal tecnologia foi sustentada por Tesla ainda no início do século XX. Até antes da invenção do telefone por Graham Bell, o mundo se comunicava à distância principalmente por meio do telégrafo, que tinha a desvantagem de não ter resposta do interlocutor ao tempo real. Ou seja, a mensagem era enviada e só algum tempo depois vinha a resposta, mesmo assim de forma escrita e limitada. Outra forma de comunicação ainda mais velada era o código Morse, que foi criado em 1835 por Samuel Morse, por meios diversos, usando os cabeamentos do telégrafo e até mesmo por ondas magnéticas e de rádio. As mensagens eram enviadas e recebidas por meio de sinais sonoros, ou bips, longos e curtos. Cada letra e número possui uma combinação pré-definida de bips e sinais gráficos. Ele era muito utilizado no século XIX, principalmente por marinheiros. Guillermo Marconi foi o primeiro a transmitir uma mensagem por código Morse através do Oceano Atlântico, mas Tesla ainda queria mais. Ele chegou a escrever que um dia seria possível transmitir sinais telefônicos, documentos,
sons e imagens por meio de uma tecnologia que não utilizasse fios e fosse bem mais fiel e rápida. Mesmo que não tenha chegado a esquematizar todo o processo que tornaria isso possível, Tesla já estava predizendo a tecnologia que hoje usamos constantemente nos aparelhos, que é o Wi-Fi. Ainda no ano de 1926, numa entrevista à revista Colliers, Tesla reforçou a ideia da comunicação à distância sem fios, no que ele chamou de tecnologia de bolso, em que as pessoas vão poder ver e escutar eventos como se estivessem neles. Ele se referia a uma tecnologia que surgiria quase 100 anos depois, que são os smartphones. Outra declaração futurista feita pelo engenheiro e inventor foi em relação aos aviões comerciais de alta velocidade. Ele imaginou aeronaves capazes de dar a volta ao mundo, transportando pessoas e cargas entre países diferentes, a grandes distâncias e em tempo recorde. Em relação a isso, Tesla teria dito que seria possível as pessoas viajarem de Nova York a algum país da Europa em poucas horas. O Concorde, avião supersônico desenvolvido por uma empresa britânica em parceria com outra francesa e hoje fora de operação, gastava menos de 3 horas para realizar um voo entre Nova York e Londres. Ele viajava a velocidade Mach 2, acima dos 2.000 km por hora. Ainda em relação às aeronaves, ele também previa que elas não utilizariam combustível para funcionar. Apesar de ainda não haver aviões comerciais elétricos nos ares, empresas já estão aprimorando modelos viáveis desde 2015, entre elas a Rolls-Royce, a NASA, entre outras. Porém, ainda em 1885, o aeronauta e cientista francês Gaston Tissandier foi o primeiro homem na história a utilizar um motor elétrico em um dirigível. E em 1957, foi testado o primeiro avião de asa fixa a usar eletricidade. No âmbito social, Tesla chegou a declarar que as mulheres ainda alcançariam lugares de destaque num mundo que era dominado pelo sexo masculino. Ele afirmou na entrevista à revista Colliers que, com o uso da tecnologia sem fio, elas obteriam destaque na educação, no ambiente de trabalho e se tornariam o sexo dominante. Não há como afirmar que a tecnologia sem fio seja a responsável pela conquista feminina em praticamente todas as áreas, mas, de alguma forma, elas hoje sabem usar tão bem ou até melhor que os homens a tecnologia existente para mostrar o seu lugar. Tesla foi um homem de grande destaque para sua época. Por muitas vezes, foi desacreditado pelas declarações ou previsões que fazia em relação ao futuro. Mas hoje, ao pesquisar sobre ele, vemos que realmente foi alguém excepcional. E graças a muitas coisas que ele inventou e idealizou, a sociedade moderna pode usufruir da tecnologia antes imaginada somente por pessoas que, como ele, contribuíram para fazer do mundo um lugar mais agradável para se viver. Por hoje é só. Um grande abraço, não deixe de fazer o seu comentário e fiquem com Deus. Tchau!